Fala pessoal, como vocês sabem, o Fluminense tem tido muita dificuldade nesse período pós-mundial e eu acho que é um conjunto de fatores, mas não necessariamente é um problema que vai acabar com a temporada porque o Arias saiu. Eu acho que é mais desatenção e falta de engajamento em certos aspectos, principalmente defensivos. Os aspectos ofensivos é falta de mão de obra mesmo. A gente tem jogadores em má fase ou que não têm competência para realizar assim, o que tem que ser feito, que é gol, né? Enfim, eu vou destrinchar nesse vídeo algumas das partidas, na verdade, todas elas, e os lances que eu acho mais pertinentes que vão trazer essa ideia do porquê eu acho que essa última partida contra o Internacional mostra um pouco dessa virada de chave, o que esse Fluminense pode ser, mesmo com as suas limitações ofensivas, que muito provavelmente vão ser acertadas com essas novas contratações. Eu espero, né? Principalmente que venha um 9 de respeito que faça gols. Porque apesar do Everaldo ser esforçado, ele tem limitações. Ele não pode ser o titular do Fluminense. E o Cano tem se mostrado em decadência física, técnica. Então a gente não pode confiar. E o John Kennedy é uma incógnita completa, né? A gente não sabe o que pode esperar do John Kennedy. Ao mesmo tempo que é um talento incrível, tem tem suas dúvidas, né? Então, vamos lá. Bom, o primeiro lance vai ser do primeiro jogo pós-mundial, que é contra o Cruzeiro. Eu quero analisar aqui o gol que a gente tomou, o primeiro gol, que foi uma falha bizarra do sistema defensivo. O Fluminense defende a sua área por zona. Ele tem uma parte que é zona e uma parte que é a marcação individual. Zona é o quê? O jogador ele fica localizado em uma parte do campo e ele é responsável por essa zona. Por exemplo, o Cano aqui, ele está responsável pelo primeiro pau. Se a bola vem no primeiro pau, ele vai desviar, vai defender essa bola. Thiago Silva está no meio aqui dessa zona. E as zonas normalmente são quadrados, né? Eles são áreas grandes que o jogador ocupa. Então o Thiago Silva ocupa a zona dele, o Cano ocupa a zona dele e o Freitas zona dele. Por que temos essas zonas? Porque é mais fácil de você organizar os jogadores quando você tem uma deficiência ali de altura entre os seus próprios jogadores. Você tem jogadores bons de bola aérea, como o Thiago Silva e o Freitas, e esses jogadores, eles podem ocupar nessas zonas que eles estão, eles têm meio que interseções com as zonas dos outros jogadores. Então, ao mesmo tempo que eles estão defendendo uma área, eles podem se ajudar a defender a área por um todo. Mas ao mesmo tempo que a gente tem essas defesas por zona, a gente tem a marcação individual. E quem vai marcar o gol dessa jogada vai ser o Fabrício Bruno. Aí você pergunta, pô, por que o cara mais alto, o zagueiro que tem a maior facilidade, a maior condição de fazer a bola aérea, tá tendo uma marcação por zona e não tá tendo uma marcação individual pelo Thiago Silva ou pelo Nonato? Pelo Freitas. Isso porque você bota o volante ali para dificultar a impulsão do zagueiro adversário, que nesse caso é o Fabrício Bruno. No Mundial a gente usou muito isso, só que era o Bernal. O Bernal é alto. O Bernal tem 1,88 m, então ele consegue fazer essa disputa com muita facilidade. O Hércules, nesse caso, era o encarregado dessa função. Só que o que aconteceu? Na jogada, eu vou prosseguir aqui com ela, o lance. Na jogada, ocorre o que é chamado de bloqueio. Aqui você vê que o jogador do Cruzeiro ele está bloqueando o Hércules de chegar justamente
no Fabrício Bruno. Isso é um erro da zona e dos jogadores, porque ali você tem o Nonato junto com o Hércules para tentar fazer... Porque assim, o jogador do Cruzeiro faz um bloqueio. O que é o dever ali do Nonato? Bloquear o bloqueio e deixar o Hércules livre para atrapalhar o Fabrício Bruno. O Hércules não vai chegar na altura do Fabrício Bruno, mas a ideia é que o Hércules chegue junto, suba junto, para não deixar que ele faça um movimento livre. Porque se ele não fizer o movimento livre, ele tem mais dificuldade de fazer a cabeçada, e aí é mais provável que ele erre, né? O movimento. Só que o que acontece? Como jogador do Cruzeiro, eu vou até diminuir a velocidade para facilitar na visualização. O jogador do Cruzeiro, ele bloqueia o Nonato junto com o Hércules. Ele empurra o bloqueio do Nonato em cima do Hércules. Então ele não deixa os dois participarem da jogada. Faz o quê? O Fabrício Bruno agora tem a liberdade total para subir e cabecear. Enfim, esse é o problema do bloqueio, mas o problema é da zona também, porque a zona ficou perdida. E você consegue ver que o Freitas tá olhando a bola, simplesmente porque ele tá acompanhando não mais a zona, ele tá acompanhando simplesmente a bola, o movimento da bola. Ele esqueceu a zona dele e foi olhar, observar a bola, que isso permitiu ainda mais, porque assim, como ele tá numa zona, ele pode, lembra que eu falei que as zonas têm interseções? Ele pode cobrir ali a função do Hércules. Só que ele esqueceu e ele prestou atenção na viagem da bola. E o que acontece? Ninguém sobe. Só sobe o Fabrício Bruno. Que resulta numa cabeçada perfeita. Ele cabeceia pro chão e fica impossível pro Fábio fazer qualquer tipo de defesa. Agora no jogo contra o Flamengo. O Fluminense foi em uma partida excelente defensivamente falando. Teve poucas chances do Flamengo, pouquíssimas. O que dificultou nessa partida foi a falta de efetividade ofensiva do Fluminense. Você tinha Canóbio, você tinha Lima, você tinha Everaldo. E simplesmente ficou um jogo extremamente lento na transição e sem dinâmica, porque apesar do Lima ser um preferido de praticamente todos os técnicos que tiveram aqui, porque ele é um jogador que tem uma certa qualidade, tem um refino de passe, tem um refino de noção de jogo, de retenção da bola, ele é um jogador que atrasa o jogo, ele cadencia demais o jogo. Ele, às vezes, em vez de adiantar e avançar e acelerar, ele cadencia, ele diminui, ele desacelera. Não porque ele, assim, é a melhor opção, mas porque ele não tem condição de fazer isso, ele não sabe fazer isso bem. Então, por isso que quando saiu a notícia do Lucas Ribeiro, eu fiquei, pô, cara, é um cara que se encaixaria perfeitamente nessa função de meia ofensivo ali atrás, à frente dos dois volantes. Porque é um cara que tem muita explosão física e pode acelerar o jogo. Se você bota um Lucas Ribeiro e um Serna para puxar um contra-ataque, porra, isso aí é excelente. O Fluminense vai ter uma escapada em velocidade muito forte. Ainda mais com o Hércules e com o Martinelli, que eles são volantes que sobem com facilidade. Você tem Pô, esse jogo teria outra história. Com certeza, seria outra história. Mas enfim, a gente tá falando agora da questão defensiva. E nesse jogo você pode ver que, basicamente, finalzinho do jogo, você tem um Fluminense defendendo super bem. E é menos. Esse gol é muito, 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 muito menos falha do que o outro contra o Cruzeiro. O outro contra o Cruzeiro foi um apagão geral. Esse foi muito mérito do Léo Ortiz e do Pedro. Mas, ao mesmo tempo, você vê aonde que ocorreu essa oportunidade desse gol. Primeiro que o Léo Ortiz, ele força ali uma disputa
de ego ali, ele empurra o Freitas e o Freitas fica puto, quer empurrar ele de volta. Isso é uma distração. Ele tá falando aqui, ó, vou disputar espaço aqui com você aqui, nesse espaço aqui, aonde a gente tá. Não se preocupa não, que a gente vai se empurrar aqui, bem próximo aqui do primeiro pau. Mas ele não quer isso, porque a bola vai vir na frente. E a jogada do Léo Ortiz é desviar no primeiro pau. O que vai acontecer? O Luiz Araújo vai jogar essa bola na área. Olha lá, o Freitas disputando espaço. Ele joga muito bem aqui no primeiro pau. O Freitas fica atrás, porque ele não espera essa disputa de espaço. O Luiz Ortiz ganha a frente dele. Luiz Ortiz, cara, faz um desvio perfeito. E assim, você tem o René, que era pra estar acompanhando o jogador, ele acompanha a bola. Mas também é um mérito muito grande do Pedro, porque o Pedro, ao mesmo tempo que ele sabe que o pessoal vai esperar a disputa de bola pra cá, porque a bola tá vindo no cruzamento, pra dentro da área. O desvio do Léo Ortiz faz justamente o que o Pedro quer. Isso é jogada trabalhada. Desvia no primeiro pau, a bola, em vez de ir pra dentro, em vez de ir pra fora, vai pra dentro. O que acontece? Sobra justamente pro Pedro sozinho, só empurrar pro gol. Isso é muito mérito da jogada do Flamengo, porque o Flamengo tem jogadores de muita qualidade, que é justamente o Léo Ortiz e o Pedro. Só que você vê aonde que o Fluminense, justamente, bola parada de novo, pode melhorar. Esses jogos, eles não foram jogos ruins do Fluminense. Foram jogos com displicências. Foram jogos que tiveram apagões. Principalmente contra o Cruzeiro e contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras eu nem vou analisar os gols porque foram falhas bizarras e a gente não tem muito o que analisar. Acontece. É uma coisa que quem vai falar? O Fábio tomou um frango inacreditável. Um cara que é super seguro. E o Martinelli errou um passe e ele vinha sendo o melhor jogador da partida. Então, assim, coisas que não são comum e a gente não tem que se apegar muito a essas falhas que são totalmente fora do comum, totalmente bizarras. A gente vai analisar aqui os números. Você vê, cara, o Fluminense teve 28 finalizações contra o Cruzeiro. Cara, isso é tipo assim, um massacre de finalização. O Fluminense estava o tempo todo buscando finalização. E dentro dessas finalizações aqui, que finalizações no alvo não contam, que são as bolas na trave. Que, pô, a gente teve 3 bolas na trave. Que, assim, você mostra que você teve uma superioridade, principalmente no segundo tempo. No primeiro tempo, o Fluminense era bem melhor até levar o primeiro gol. Depois de levar o primeiro gol, que foi um apagão, o Fluminense sentiu muito. Aí levou logo o segundo gol em seguida. E aí ficou difícil para tentar se recuperar. Ainda foi tentando. Mas no segundo tempo veio. Tanto que, no primeiro tempo, você vê que o Fluminense teve mais finalizações. Porque ele começou muito bem. Só que depois de tomar o gol, virou. O jogo ficou completamente a favor do Cruzeiro. Tanto que no segundo tempo, assim, é um absurdo. O Fluminense tritura o Cruzeiro, mas tipo, a bola não entrou. Mesma coisa no jogo contra o Palmeiras. O Palmeiras estava sofrendo muito. No primeiro tempo, o Palmeiras teve 2 finalizações. 2. Sendo que uma foi no gol, né? Só teve uma no gol. E essa foi simplesmente uma falha inacreditável do Fábio. E foi... Cara, assim... Você vê que nessas totais finalizações, são finalizações que não vão diretamente no gol. Mas você vê que, tipo, o Fluminense tava criando muita chance. Tanto que o XG, né, que são os gols esperados, é altíssimo, é completamente diferente do Palmeiras. Só que o que a gente tava pecando? Nosso ataque. A gente tinha dificuldade no nosso ataque. E foi o primeiro jogo
Não, segundo jogo sem o Arias, né? Então, depois do Flamengo. E a gente já viu essa dificuldade absurda contra o... Porque assim, você pega contra o Cruzeiro, um massacre de finalizações, tipo, bola na trave o tempo todo, chance o tempo todo, só que a bola não entrou e a gente pagou pelos erros defensivos. Contra o Flamengo, a gente não tinha um Arias, a gente jogou um jogo defensivo extremamente seguro, levou um gol no final do jogo, mas se tivesse mais ofensividade, o Fluminense no primeiro tempo poderia ter feito um gol, ou dois até. O Fluminense criou chances para isso. Criou oportunidades, né? Não conseguiu criar chances, porque justamente os jogadores não conseguiam dar essa continuidade nos contra-ataques, nas oportunidades de roubada de bola, enfim. Aí você pega um jogo contra o Internacional, que é um time abaixo, muito abaixo desses outros times que a gente jogou, e é um nível de concentração que precisa ter, que é a mais, que é um jogo de Copa, que é eliminatório, você tem dois jogos, e se você perde feio nesse jogo contra o Internacional, lá no Beira-Rio, você tem chance, basicamente você tá eliminado, você vai ter que trabalhar, você vai ter que escalar uma montanha para conseguir se classificar no Rio. Então, assim, a minha expectativa é que o Fluminense cresça muito, principalmente com a vinda dos reforços. Mas os reforços têm que ser certeiros. Você tem que trazer um ponta, você tem que trazer um zagueiro e você tem que trazer um centroavante. E o meia. O meia de ligação. Porque o Ganso a gente não tem essa noção se ele vai conseguir entregar o que a gente precisa dele. E tanto o Lima quanto o Nonato, eles não têm essa função de acelerar o jogo que a gente precisa. A gente, principalmente no futebol moderno, a gente precisa acelerar bem nos contra-ataques, ter 3, 4 jogadores, principalmente quando você vai encontrar esses times mais fortes, como Palmeiras, Flamengo, até o próprio Cruzeiro. São jogadores, você tem jogadores na defesa que são muito rápidos, então os caras recompõem com uma velocidade incrível. Eu tava vendo o jogo contra o Flamengo, do Flamengo contra o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro tentava entrar em contra-ataque. Cara, já tava a defesa do Flamengo praticamente postada. Porque os caras demoravam para fazer essa transição. E o Flamengo já postava rapidamente, recompunha a sua defesa rapidamente. Então, para você impedir que o seu adversário recomponha tão rápido, você tem que atacar rápido. E você, com o Lima, que cadencia demais, olha muito para trás, volta, gira, é complicado. Você não vai ter uma transição. Nem o Nonato faz isso e o Ganso não tem essa qualidade, essa oportunidade. Ele tem essa qualidade, mas ele não tem essa oportunidade. Ele pode acelerar o jogo com um passe quando a defesa está postada. A defesa está postada, você tem oportunidade de fazer infiltrações e o Ganso tem como acelerar isso com os passes. Enfim, eu falei bastante, eu acho que eu dei uma girada de todos os assuntos, eu não faço vídeo bastante tempo. Eu tenho transitado entre os vídeos de MMA e os vídeos do Fluminense, de futebol. Eu tendo a querer falar sobre todos esses aspectos do futebol, além do Fluminense e do MMA também. Eu tenho vídeos programados para isso, mas eu quero pedir desculpa aí por ter tomado muito seu tempo. Eu acho que eu falei bastante, mas eu espero que vocês tenham gostado da análise. Se você tiver alguma discordância, se você tiver alguma dica, o que você gostaria de ver mais no canal, por favor, fala aqui nos comentários. Curte também, por favor, porque isso ajuda bastante o canal. Compartilha se você puder. E é isso. Tamo junto e até a próxima. Valeu!